eu estou aqui no bairro de Moema para visitar um querido amigo, César Romão, um autor best-seller. Queria saber desse menino lá da Vila Prudente, filho de seu Antônio, da dona Marta Romão, né? Era uma vida muito simples nesse começo. Você tinha ideia de que você seria isso que você é hoje? Olha, Leão, eu sempre gostei de escrever, desde menino. Eu com 8, 9 anos, 12 anos, eu já escrevia poemas, já escrevia poesia, foi assim que eu comecei a escrever. É claro que quando a gente começa a fazer algo que a gente gosta, você não imagina aonde isso pode chegar. Mas todas as pessoas que fazem o que gostam, eu acredito que elas abrem um caminho de prosperidade na sua vida. Agora, esse Romão, qual é a origem? Romão é português. Ah, tá. Agora, João Romão, depois João Romão, meu bisavô João Romão filho, Antônio Romão, que é o meu pai. E tem uma coisa que eu vou te revelar aqui, que praticamente ninguém sabe, só a minha família que sabe. O meu nome é Antônio César Romão. Ah, que era o nome do teu pai. E só duas pessoas, que é o nome do meu pai, que meu pai é Antônio Romão, e só duas pessoas me chamam de Antônio. A minha mãe e a minha mulher, quando querem dar bronca. Aí eu falo, Antônio. Aí eu já sei que eu vou ouvir algum puxão de orelha. Toninho. Agora, você tem dois irmãos, o Ronaldo e a Rosana. O meu irmão é empresário e a Rosana é psicóloga. Tá, e aí, como é que foi essa trajetória? Eu soube que você teve um diploma que foi muito comemorado, que foi o primeiro diploma de primário, né? Do SESI, não é isso? É verdade. Eu tenho muito orgulho desse diploma, que eu fui meu primário, não sei, porque foi o primeiro diploma que eu entreguei ao meu pai. Eu me lembro que quando eu recebi, fiquei tão alegre, fui lá, mostrei, falei, pai, eu me formei no primário. Né? E o SESI naquela época não é o que é hoje, era uma escola de madeira, as escolas eram assim nessa época. Né? Pois era uma vida, como eu falei, uma vida muito simples e tal. Quer dizer, para você chegar onde você chegou hoje, porque hoje você é um homem muito bem sucedido, teve um caminho difícil aí, né? Como é que foi? Quem foi que te incentivou primeiro mais? Tua mãe, teu pai? Os dois sempre. O meu pai e minha mãe sempre foram grandes incentivadores, não só a mim, como aos meus irmãos também. São duas características que eu admiro muito neles. E isso é importante, Leão. Hoje, eu costumo dizer que muitas coisas que não acontecem na vida das pessoas, talvez aí é que houve a falha. Faltou o incentivo familiar. Faltou o pai pegar ali, me levar aquilo e ajudar. Pai trabalhava com quem? Meu pai, ele teve várias fases, né? E atualmente ele é diretor de uma empresa, justamente da empresa que é do meu irmão. Ah, tá. Mas lá, nessa época que ele fazia o quê? O meu pai trabalhou numa fábrica de manômetros, termômetros, maçaricos. Ele fez... O que é manômetro? Manômetro mede pressão, maçarico faz corte e termômetro temperatura. E diz que você acabou sendo dono dessa empresa depois? Eu tive uma empresa assim, eu entrei para trabalhar com meu pai nessa empresa. Nessa empresa eu era ajudante de almoxerifado. Então eu contava a peça, levava a peça nas costas, né? Mas sempre com incentivo do meu pai. Até que um dia nós abrimos uma empresa, eu e o meu pai. E aí foi toda a família trabalhar. Né? Olha que barato. E cada um seguiu, depois a empresa se desmembrou e seguiu, cada um seguiu fazendo aquilo que sabia fazer melhor. Né? O meu irmão ficou com essa parte de manômetro maçaricos, eu fiquei com a parte de conexão de latão. Agora, você foi estudar jornalismo primeiro? O que você fez? Jornalismo na minha vida aconteceu. Na realidade, eu fui receber um prêmio e nesse dia, você estava lá, inclusive nesse dia, nós estamos voltando aqui talvez uns 25 anos atrás. É verdade. Eu fui receber um prêmio que é o Oscar brasileiro, Super Cap de Ouro, que você também já recebeu muitas vezes. E nesse dia, o Ronaldo Gonçalves Cortes, que é um dos maiores jornalistas que esse país já teve, que saudade dele. Muita saudade, né? Inesquecível, Ronaldo. Ele me apresentou a sua filha, a Thaís, e eu conheci a Thaís e aí nós nos casamos. Né? Estamos casados até hoje, tem 25 anos isso. E foi o Ronaldo Cortes, há 25 anos atrás, que me convidou. Você já era galã nessa época. Nem tanto. E ele me convidou para escrever no Jornal de Bairros Associados, que ele dirigiu, fundou a maior rede de jornais de bairros do Brasil. E eu passei a escrever
uma coluna nos jornais de bairros associados, e essa coluna passou a ser replicada depois para dezenas e dezenas de jornais e revistas, como é até hoje. Então, a minha carreira jornalística, eu devo a um dos maiores jornalistas desse Brasil, Mas que foi o então, a Ronaldo. tua formação foi o quê? Eu me formei em Direito. Tá. Eu fiz 8 universidades. Fiz algumas no Brasil, algumas fora, mas a minha primeira formação foi Direito. Dizem que quem faz Direito dá certo em qualquer coisa. E depois eu fiz Administração, fiz mestrado em Psicologia Organizacional. Como geminiano, né, a gente vai fazendo coisas que não tem nada a ver uma com a outra, mas depois elas acabam O geminiano se sempre juntando. quer saber mais, né? Curiosidade. Essa é verdade, né? essa é a característica. Que dia que você é? 24 de maio de 1959. Olha só. E aí você, bom, você fez Direito, depois você fez Fiz Psicologia. Administração, depois fiz Psicologia Organizacional, fiz MBA em Marketing e diversos cursos de especialização. E aí essa Mas coisa sempre escrevendo, Leão. Sempre... Nunca parei de escrever. Na realidade, eu escrevi 3 livros, aqui, os meus primeiros 3 livros foram um fracasso total. Só quando eu escrevi o 4º livro, é que este livro, em 1900, A Semente de Deus. A Semente de Deus. Inclusive, Leão, nós temos aí, eu acredito até que eu tenha no meu arquivo aí algumas fotos nossas ainda do lançamento da Semente de Deus, até quando a Bienal era ainda aqui no Ibirapuera, né? A Semente de Deus, quando saiu em 1991, ela nunca mais parou de vender, tornou-se um sucesso. A Semente abriu a minha carreira literária, hoje são 51 países, inclusive na Rússia, onde eu tenho lá 7 livros, Itália 8 e assim sucessivamente. Eu acabei de conquistar agora com a Semente de Deus o mercado americano. Então, essa notícia para você, primeiríssima mão, como sempre, você tem todas as suas notícias são em primeira mão, você é o primeiro jornalista a quem eu faço essa revelação. Então, a Semente de Deus conquistou agora o mercado americano, inglês, canadense e australiano, que é o maior sonho de qualquer escritor. E né? agora, qual é a tua inspiração para escrever esse livro? Leão, eu acho que essas coisas vêm de um anjo que Deus fala assim para você, olha, esse aqui vai cuidar de você, porque os meus editores falam assim, Romão, escreve Semente de Deus 2, né? Embora eu tenha escrito ao longo da carreira 25 livros, mas é muito difícil explicar, porque é um livro que eu sentei, Leão, e escrevi em 5 dias. Nossa. É muito difícil explicar isso, é algo que realmente é uma inspiração, que a gente não sabe de onde vem, mas ela vem. E é muito importante que as pessoas estejam conectadas quando isso acontece na vida. Agora, você tem uma relação interessante com os milagres, né? Diz que você teve um acidente e que teve um milagre e depois teve um milagre com seu pai também. Conta um pouco disso. Olha, eu sofri um acidente, esse acidente quase me privou da minha perna direita. Nossa. E essas coisas, eu sempre acreditei que os milagres acontecem. Né? Eu acho o milagre, por exemplo, se você vê uma mãe que deixa uma criança na creche e fica de pingente num ônibus hoje, isso é um milagre. Né? Até ela chegar em casa hoje e voltar a cuidar do filho dela é um milagre. E nessa época no hospital, eu fui muito abençoado, porque a volta da minha perna direita e a volta da minha perfeita forma física foi um milagre. E meu pai passou por sérias dificuldades também, não faz muito tempo, e a gente acredita também, como a gente acredita muito em milagre, né? Para a gente também foi um milagre ele passar por tudo que passou e está aí feliz da vida, cheio de saúde, curtindo a vida e ainda nos passando a nós, os filhos, os grandes ensinamentos que ele tem. Essa formação católica veio de quem? Do seu pai? Dos dois? Meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe. Agora, você tem, diz que você é uma pessoa muito metódica, assim, muito, muito cuidadosa com as suas coisas e ao mesmo tempo muito metódico. Não chega a ser um toque, né? Não, transtorno obsessivo compulsivo. Não chega. Sabe o que acontece, Leão? Eu sou muito organizado. Por quê? Porque eu acho que as pessoas organizadas... Que é uma qualidade, não é um defeito. Eu acho que é qualidade, mas muita gente acha que é defeito. Lá em casa todo mundo acha que é defeito. Então, se você entrar na minha biblioteca e você tirar um livro, eu sei que você tirou. Porque os livros são separados por autores, são separados por temas, né? E se você entrar no meu armário, mexer em alguma coisa, eu sei que você mexeu, porque as camisas são do azul, azulzinho, azulzão, o tênis é do pretinho, pretinho, pretão, assim, né?
Porque eu gosto Bom, de... isso eu também faço. Eu gosto de rapidez. Porque é prático, Então, vamos né? supor, eu tenho um evento, eu tenho uma palestra, a gente viaja muito, são quase 70 eventos por ano, é muita coisa, é muita viagem. Então, eu não tenho tempo para procurar as coisas. Então, quando eu desço no meu armário, ou para separar a mala, eu já sei o que eu vou levar, já está ali separadinho, né? Quando eu entro no meu escritório, eu não perco tempo procurando um livro, alguma coisa, já sei onde está. Então, eu acho que eu sou organizado, mas as pessoas acham que eu sou metódico. Lá em casa, todo mundo acha que eu sou metódico. Agora, você, de certa forma, faz livros de autoajuda, né? É autoajuda, né? O que você faz. Isso resolve na sua casa, por exemplo? Você é um homem bem resolvido em casa, com a família? O maior desafio de alguém que faz o que eu faço é caminhar na sombra das suas palavras. Exatamente, isso que eu queria saber. Porque qualquer coisa que você faça, que você fale, eu tenho 3 filhos e às vezes eu falei, pai, o senhor lembra que o senhor disse na palestra, olha, eu acho que precisa encaixar aquilo lá nessa situação agora. Isso Quais são os seus filhos? Eu tenho o Igor tem 28 anos, o Breno, que tem 18, e o Arthur, que tem 13. 28, 18 e 13. Nossa, você vê que são tem um 3. Filho de 28 né? anos. São 3 gerações aí diferentes. Né? O meu de 28, você vê as 3 gerações como são diferentes, eu falo assim para ele, filho, me explica isso aqui. Ele senta, explica. Peço para o de 18, ele fala assim, mas tem que explicar mesmo, pai? O senhor vai querer saber mesmo, né? Se eu pedir para o pequenininho, então, se eu falar para ele, filho, me explica aqui como é que eu ponho esse aplicativo, ele pega o telefone e diz, pô, pai, está aqui, demora muito explicar, já fiz aí para você. Você falou, você está casado há 25 e tem um filho de 28, então... O Igor é do primeiro casamento. Você teve um primeiro casamento. Isso, a Thaís é meu segundo e último. Que bonitinho. Agora... Você é meio padrinho desse casamento, né? Pois é. Você é meio padrinho. Eu acompanhei desde o comecinho. Agora, você tem... você falou de palestras, né? Como é que pintaram as palestras na sua vida? Quer dizer, foram os livros que trouxeram as palestras? Perfeitamente, Leão. Quando a Semente de Deus fez o boom, né, em 91, as pessoas começavam a dizer assim, Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui contar a história do livro, fazer uma palestra? E assim começaram as palestras. Cada vez que eu descia do palco, você era convidado para outra e para outra hoje e para outra. Hoje você praticamente vive disso. Hoje eu abri um escritório, Leão, eu não faço outra coisa hoje, né? Então hoje eu tenho um escritório que administra as palestras e os livros em 51 países. Acabei vivendo do meu sonho, né? Que é o sonho de escrever. Claro. Aqui no Brasil dizem que escritor é imortal porque não tem onde cair morto, mas não é bem assim, não. O brasileiro lê muito mesmo, está lendo cada vez mais. E o mundo inteiro continua lendo. Agora, essa história, essa trajetória tua, começou esse primeiro livro. Quantos livros você já fez? Ao todo da carreira, 25. 25 ao todo. Agora, diz que você teve um momento que você bateu um recorde que eu achei muito interessante. O maior número de autógrafos num lançamento de livro, é isso? Verdade, Leão. Eu detenho, até o momento, eu espero que algum autor bata esse recorde. Essas coisas são maravilhosas. Esses recordes são recordes que, se for batido, eu vou achar maravilhoso, né? Eu autografei 1.340 livros num evento em 3 horas, 12 minutos e 13 segundos. Eu saí de lá assim, né, Leão? Mas eu acho que valeu a pena. Então não se tem notícia aqui no Brasil ainda de um autor que tenha autografado essa quantidade de livro neste tempo. E olha, não era só assinatura, eu colocava o nome da pessoa, uma pequena mensagem e assinava com a data. Tá. Agora, a Thaís, minha querida Thaís Cortes, ela que é sua esposa há 25 anos, ela te acompanha nessa trajetória? Tudo. A Thaís, ela é um coração disso tudo, né? Porque não é fácil, não, você administrar uma carreira assim, com tanta viagem, com tanta coisa acontecendo, né? Então, a Thaís é quem lidera o escritório, que coordena tudo isso. Ah, tá. Agora, você ganhou muitos prêmios nessa carreira toda, né? Tem noção de quantos? Leão, eu como sou muito organizadinho, eu costumo dizer que quem mensura pode avaliar. Se você não mensurar, você não avalia. Então, se você permitir, foram até este momento que estamos juntos aqui,
e você pode constatar isso lá no meu site, porque estão todos lá, 470 homenagens ao longo da carreira. Nossa, que maravilha! É muita coisa, né? É bastante. E teve algum... Bom, eu sei de um muito especial que você acabou de receber, né? Que é uma homenagem do Papa Francisco. Você, né, sabe de tudo, hein? Eu achei lindo. Bem que me avisaram que as notícias cheguem em primeira mão para você, viu? É verdade, Leão. Você, de primeiríssima mão isso, eu recebi do Papa Francisco uma bênção muito especial, vinda diretamente do Vaticano. Como que aconteceu? Nem eu sei. Olha que coisa. É aquela coisa que a carreira vai trazendo as coisas e a gente não tem ideia. Eu tenho 8 livros na Itália. Então, o que aconteceu é que houve um movimento, o Papa Francisco parece que leu meu livro, fez uma menção ao meu livro, o livro explodiu na Itália. Que legal. Né? E é a Semente de Deus. Então você sabe, foi através do teu livro. Il Semen di Dio. Está em espanhol. Tá. Então, ele me enviou uma homenagem maravilhosa, eu fiquei muito emocionado, eu confesso a você que eu fiquei tremendo uns 30 minutos mais ou menos, porque não é... Você pegar um documento daquele, né, assinado pelo Papa, endereçado a você, vindo do Vaticano, é uma coisa que, pela mão de Deus, eu acho que a carreira, ela faz isso, né? Quando você faz o que você ama, coisas mágicas acontecem. E você tem vou dizer, uns hobbies, né? O hobby ou mania, né? Tem isso. Acho que não é mania, porque quando é uma coisa positiva, por exemplo, que você guarda tudo de MPB, que você tem assim, uma coleção fantástica de CDs e tal, que você tem o maior carinho e tudo catalogado, tudo certinho. Fala um pouco disso. Eu tenho LPs, inclusive autografados. Então, por exemplo, nosso querido amigo aqui, eu vou falar alguns que a gente tem lá. Eu tenho o primeiro LP do Ronivon, autografado pelo Ronivon. Que é seu grande amigo. Grande amigo, meu irmão, meu querido irmão, seu querido. Também. Uma pessoa querida por todo mundo. Querido. Eduardo Araújo, eu tenho o primeiro... Até o Eduardo, quando viu isso, ele falou assim para mim, eu quero esse LP que eu não tenho. Eu falei, não, assina aqui. Como é que começou isso? Eu comecei a guardar há muitos anos. E aí fui conhecendo essas pessoas por causa dos livros. Essas pessoas foram se tornando minhas leitoras. Então, cada vez que eu conhecia, por exemplo, se você tivesse um LP gravado, eu ia trazer para você hoje aqui e falar, não, assim é para mim. Né? Eu tenho uma coleção imensa de fita cassete. Então, eu tenho essas fitas, tenho os LPs, tenho uma coleção de carrinho que me acompanha desde o tempo de criança. Eu passei para o meu filho mais velho, ele passou para o... E que você coleciona também carros antigos, é isso? Na realidade, eu gosto muito. Né? Eu faço parte do Clube da Mercedes aqui no Brasil e tenho aí um carro que eu gosto bastante, mas todo mundo acha que isso é mania, né? Então, eu nem falo muito porque às vezes a pessoa fala, não, ele tem mania de colecionar isso, tem mania de colecionar aquilo. Mas você sabe que existem coisas na vida que ocupam o nosso tempo, nos dão prazer. Eu, por exemplo, gosto de ir aos encontros de carros antigos, de conhecer as pessoas, porque são pessoas apaixonadas por aquilo. Você é vice-presidente do Clube da Mercedes? Eu sou conselheiro. Conselheiro. Sou conselheiro do Clube da Mercedes. O que faz o conselheiro do Clube da Mercedes? Ele dá maus conselhos, né? Eu, por exemplo, a gente participa nas reuniões, o conselheiro é isso mesmo, né? Ele aconselha. Então, o Clube da Mercedes aqui é o único clube reconhecido no mundo, pelo Museu da Mercedes. O João Mota é o presidente, o Matteo Petrocioni é o vice-presidente, tem uma diretoria. Você, pessoalmente, quantos carros você tem? Eu já tive alguns. Tem um que eu gosto mais, que depois esse aqui eu mostro para você, que é o que eu mais gosto. Que é um meio limousine, que é um carro que já tem aí alguns prêmios. E todo mundo quer comprar, né? Uma coisa impressionante. Quando você não quer vender, todo mundo quer comprar. Os seus carros sempre foram da Mercedes? Sempre foram. Agora, sempre antigos. Sempre antigos. Você não tem sempre antigos. O mais atual você não tem, né? Não, porque você compra, eu costumo dizer assim, você compra em qualquer agência. Né? Esses antigos não, você precisa que alguém liberte do seu coração aquele carro, porque as pessoas são apaixonadas, né? Para que você possa tê-lo. E são raridades, porque não existem mais, né? Bacana. Agora você tem uma outra, que não é mania também, outro hobby, que é o de rolhas, é isso? Sabe tudo, rolhas de vinho, né? Na realidade é assim, é uma mania mesmo.
mas não é toque, gente, é só uma maniazinha, né? Eu aprecio bastante vinho, gosto da história, eu acho que o vinho é um elemento vivo, né? Ele tem história, ele fez Existe, história. assim, o melhor vinho do mundo, de alguma região? É aquele que você gostar, Leão. É? Isso é muito relativo. Existem vinhos que você, às vezes o vinho... Outro dia nós fomos abrir um vinho aí numa confraria aí, um Chateau Lafite, o vinho não estava bom. Eu falei, pode me dar que eu tomo. Porque mastigo a rolha, inclusive. Não, Romão, mas eu falei, não interessa. Eu vou dizer que eu tomei um Chateau Lafite, não importa se o vinho está bom ou não. Né? Então, eu tenho essa teoria do seguinte, o melhor vinho, Leão, é aquele que você tomou com uma pessoa que você gosta, num momento agradável, aquele que ficou na sua memória. Porque você pode tomar um grande vinho e não lembrar nem o nome. Agora, você toma um grande vinho com um grande amigo, né? Como nós já tomamos em outras oportunidades, né? Você lembra, fala, puxa, então o que eu faço? Eu tenho essa pequena maniazinha. E então tem essa coisa do vinho que é com a música, por exemplo, eu ouço uma música e falo assim, nossa, eu estava em tal lugar com tal pessoa quando eu vi essa música pela primeira vez. Tanto se você gosta, se você não gosta. Se você tomar vinho com quem você não gosta, você vai lembrar também. Fala, eu tomo esse vinho, eu lembro daquela pessoa, né? E essa maniazinha minha é assim, eu tomo o vinho, eu assino a rolha, eu marco a rolha, onde é que eu tomei, com quem eu tomei e guardo. Então eu tenho lá os rolheiros. Eu tenho muita rolha assinada de pessoas legais. Você não lembra, mas a gente tomou vinho junto já há muitos anos atrás, tem lá a nossa rolinha. Então é isso, é só uma maniazinha. Agora, uma mania bárbara que você tem de se preocupar com o próximo, né? E teve um projeto que você participou, acho que durou 20 anos, que era o Fábrica da Gente, né? O nome já eu acho maravilhoso. E que parece que tirou mais de 3.000 crianças da rua, é isso? Eu fiz um projeto chamado Fábrica de Gente que constituía-se da seguinte maneira: retirar os menores das ruas, profissionalizar e devolver à sociedade. Porque eu sempre acreditei que o trabalho é o melhor meio de ressocialização. Então não adianta você pegar uma pessoa e de repente você deixar essa pessoa reclusa, ela volta para a sociedade e vai fazer o quê? Então, ao longo do projeto Fábrica de Gente, o projeto Fábrica de Gente inspirou muitas coisas aqui nesse país. Inclusive, posso até dizer que ele teve grande influência na montagem da Secretaria do Menor, na época do governador Quércia, na época do Ministério da Criança, que o qual era o presidente, Alda Marco Antônio. Alda Marco Antônio foi uma grande amiga, uma grande parceira, conheceu o projeto de perto. A doutora Alda Marco Antônio ganhou muitos prêmios com a atividade dela na Secretaria do Menor. Ela, inclusive, selecionava alguns meninos e mandava para o projeto, né, da Secretaria. Então, esse projeto durou 20 anos, eu cumpri a minha missão com ele, que acabou em 1995, porque eu tinha uma meta com ele. E aí o projeto era seu e de outras pessoas? Não, só meu. Só seu. Eu fazia isso sozinho, por incrível que pareça, era uma missão solitária. E eu venci muitos desafios, porque não é fácil você fazer algo por você, sem auxílio do governo, sem auxílio de entidades, sem ONG. Isso que eu ia falar. Né? Como é que você conseguia tirar essas crianças da rua e encaminhar para a profissão? Eles, praticamente, quando chegavam na minha empresa, eles aprendiam a profissão e trabalhavam lá. E depois, quando eles aprendiam a trabalhar, aí eles eram recolocados em outros lugares. Ou eles mesmos dizem, Romão, agora eu acho que eu posso trabalhar em tal lugar, eu acho que eu posso... Sei. E aí eles mesmos iam se colocando e ganhavam independência. Que essa é a questão. Quer dizer, quando você pretende reintegrar um ser humano à sociedade, você tem que dar independência para ele, inclusive financeira. Você tem que fazer com que ele tenha independência financeira. E aqui no Brasil a gente consegue fazer um cavalo valer $1 milhão e não consegue recuperar uma criança. Quer dizer, essa era a minha visão. Por quê? O que é que falta? Não consegue acabar com a Cracolândia. Não consegue acabar com a Cracolândia. É verdade. E em 95, Leão, eu resolvi, o projeto atingiu a meta de 20 anos, que era a meta, aí o projeto terminou. Não é que ele terminou, ele atingiu o que eu imaginava dele. E aí eu escrevi um livro chamado Rota dos Vencedores, que é um grande sucesso, é um livro muito adotado em universidades de administração. Qual dos seus livros, qual que foi o maior sucesso? Semente de Deus. Semente de Deus, o primeiro. Aí veio A Razão da Vida, depois veio A Força da Intuição, Tudo Vai Dar Certo, Tente Outra Vez,
Só o Amor Não Basta, Um Homem e Seus Discípulos. Esse eu levei 17 anos para escrever. Nossa. É um livro que tem... Você escreveu em 5 dias. Olha que coisa interessante. Porque Um Homem e Seus Discípulos é um livro que tem como cenário os bastidores da vida de Jesus. Então, não foi um livro inspirado, foi um livro pesquisado. Entendi. Então, demorou mais tempo. Tá. E agora, você ganhou esses prêmios todos, escreveu esses livros todos, faz tantas palestras. O que falta na tua vida? Você sente que tem ainda alguma coisa que você tem que fazer? Olha, eu sinto sim, Leão. Eu gostaria de ver o meu país numa situação muito diferente. Meu país, meu estado. Aliás, eu tenho falado isso nas palestras, a gente tem que ser, na vida da gente, a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, esse é o meu desejo. Quer dizer, às vezes, muitas palestras, às vezes que a gente fala, eu sempre termino com alguma coisinha relativa a isso, porque... Mas você tem vontade de entrar para a política, por exemplo? Pode ser, se a política for um meio para a gente conseguir isso. Aliás, a política é o meio. É que os bons ficam se ausentando e deixando os maus florescerem como capim aí, então é isso que acontece. Mas se você voltar na história do início da política, desde os gregos, né, a política sempre foi a ferramenta de organização da sociedade. Agora, se ela é a ferramenta de organização e você não consegue colocar ali as pessoas adequadas, então quem está errando? É o político ou é o povo? Como diziam os gregos, né? O que vocês colocaram aqui? Quem que está errando? Somos nós ou é o povo? Quer dizer que você acredita que o problema são as pessoas que estão lá? Nós precisamos crescer, porque estas pessoas que lá estão, ou diretamente ou indiretamente, elas vão pelo voto. E quem é que vota? Somos nós. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Eu acho que o amadurecimento do Brasil e a capacidade de pensar em grupo precisa ser resgatada. As pessoas precisam pensar mais e não deixar que o mal se organize como tem se organizado. Você falou de política e eu percebi, estudando a tua história para poder te entrevistar, que você tem uma ligação muito forte com o Exército Brasileiro. Como é que surgiu? Você serviu o Exército? Você foi militar? Olha, eu não consegui servir o Exército. Na realidade, até eu queria, mas na época eu não consegui. E o que aconteceu? Nós tivemos uma fase de implantação de vários projetos no Exército, quando o general Roberto Albuquerque era o comandante-geral do Exército aqui no Brasil. E ele me deu uma missão na época de fazer um trabalho motivacional, tanto no Exército como nas Forças de Paz da ONU, o Tenente Anselmo Cassiano, o General Morata, que foram os idealizadores disso. Começou aqui em São Paulo, espalhou-se pelo Brasil, e eu acabei fazendo a parte motivacional em todos os quartéis generais do Exército Brasileiro, das Forças de Paz da ONU e dos exércitos que fazem intercâmbio com o Brasil. Quer dizer que hoje você dá aula em escolas militares, é Exatamente. Isso? Não só nos quartéis, como muito bem colocado da sua parte, também nas escolas militares. Quer dizer, você sem ser militar, né? Quer dizer, hoje você já tem até comendas, né? Como militar, é isso que você fala, comenda? É verdade, Eu recebi do Exército Brasileiro a Ordem do Mérito Presidencial, que é a mais alta ordem que o Exército concede, né, a um cidadão brasileiro. Fui receber em Brasília, lá das mãos do nosso então presidente. Mas como é que essas coisas, eu fico curioso de ver como é que essas coisas chegam na sua vida, porque tudo através dos livros? Tudo através dos livros. Tudo na minha vida, eu posso dizer a você que aconteceu em função dos livros. É uma coisa mágica e um dia talvez eu descubra por quê. Bom, agora eu quero saber o seguinte, a gente falou de coisas lindas que você fez, que você conquistou, eu quero saber o que você ainda quer conquistar, além dessa questão política aí que você falou, e desse teu sonho de ver o Brasil melhor e tal. Eu queria saber o que você pretende, assim, na sua carreira, na sua vida pessoal, o que é que está faltando? Olha, eu tenho, vou falar então, na minha vida, por exemplo, eu tenho uma missão com os meus 3 filhos. Eu quero concluir essa missão
com os três. Eu quero ver os três assim. Não é ter uma menina. Não, eles vão ter que dar um jeito, né? Não, eu não tenho mais como agora, né? Eles vão ter que me dar uma netinha, vai sair alguma coisa assim, né? E isso seria a minha visão familiar. E dentro da carreira, eu tenho um sonho que é o sonho de qualquer escritor. Qualquer um. Eu acho que todo escritor que escreve gostaria disso. Eu já estou em 51 países com os meus livros. Agora, com o mercado americano, eu devo dobrar essa marca até o final do ano. Tem uma coisa aí de números, né? Você já atingiu, acho que só abaixo do Paulo Coelho, é isso? O Paulo hoje, sem sombra de dúvida, é o autor brasileiro mais conhecido no mundo inteiro. Ele está em mais de 140 países. E, são quase 200 milhões de livros vendidos. O Paulo é um fenômeno em todos esses países. Aliás, devo muito a ele. Eu quero até agradecer, porque o Paulo foi uma das pessoas que acreditou na semente de Deus. Ele e Og Mandino foram meus dois grandes mentores quando eu comecei a minha carreira. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. E ele faz uma recomendação na semente de Deus. Se você pegar a semente, a capa tem uma assinatura dele. A semente de Deus é um livro poderoso, que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Og Mandino diluiu-se no universo em 1995. Em toda a sua carreira, jamais recomendou um outro livro que não fosse este. Então, o meu sonho como autor seria ver realmente os meus livros em 210 países. Então, esse é o sonho de qualquer escritor. Todo mundo que tem um trabalho, escreve ou pinta, você quer que as pessoas tenham acesso a esse trabalho. Tanto é que eu tenho feito campanhas aí, então você agora com o e-book, você pode facilitar, os livros são vendidos aí a R$2, R$1, né? As pessoas baixam, copiam, plagiam e fazem de tudo. Eu estou com um caso na China lá, que a gente tem livro lá, eu nem sabia que eu tinha livro na China. Pô, irmão, você sabia? Eu falei, eu não sei, mas se o chinês está me lendo, está ótimo. Né? Então, eu acho que a gente chega num determinado estágio, que é o que você quer, levar o seu trabalho ao maior número de pessoas possível. Certo. O livro atual que você está escrevendo, ou acabou de escrever, qual é? Uau! Você vai ser a primeira a saber também. Tá? Então, eu terminei um livro agora, ele chama-se A Teoria do Destino. O destino sempre foi uma coisa intrigante na vida de muita gente, na minha, na sua. Quem acredita, né? Quem acredita, quem não acredita, acha que ele vem pronto, ou acha que ele... Né? E, então eu fiz um livro, que é um romance, totalmente voltado à teoria do destino. Para a gente discutir o destino. O que é o destino? Que efeito ele tem? Será que ele vem pronto? Será que a gente cria? Né? Então esse romance será lançado ainda daqui a alguns meses aqui no Brasil e automaticamente ele já vai saindo nesses países onde eu tenho os meus livros editados. Você tem uma editora que você sempre trabalhou com ela ou você foi mudando? Eu fui mudando porque essa coisa é mais ou menos como música, né? Tem as gravadoras. Hoje eu faço parte do grupo editorial Planeta, um grupo editorial do mundo, uma editora fantástica. Já fazem alguns anos que eu estou com eles. Eu amo o trabalho da minha editora, amo todo mundo lá dentro. Eles são tão... Isso é uma coisa importante, Leão. Quando o autor encontra esse apoio, quando você tem no editor, na editora, pessoas que também acreditam no seu trabalho e não fizeram aquele livro por fazer, por imprimir, ou para distribuir ou ganhar dinheiro. Isso é fundamental, né? Eu tentei algumas vezes escrever um livro, me pediram para escrever, mas nunca encontrei isso, esse apoio. Então, acho que por isso que eu nunca escrevi, acabei nunca escrevendo. E tem umas ideias e tal, mas acabei nunca escrevendo. Então, eu queria saber, dá para ficar rico com um livro no Brasil? Quer dizer, existe esse mercado de verdade? Ou é uma utopia? Não é utopia não, Leão. Pelo seguinte, o mercado literário do Brasil hoje é um dos maiores do mundo. Tanto é que você vê que nós temos hoje, uma das redes que nós temos hoje aqui, que é a Saraiva, tem mais de 100 lojas. É verdade. Né? E aí você tem as outras, tem a Siciliano, tem a Cultura, do Pedro Herta. Então você vê que as livrarias hoje estão megas, são todas megas livrarias. Eu lembro que acho que eu entrevistei o Pedro Herta quando estava abrindo a primeira livraria Cultura, né? Hoje virou... Você vê quantas são e o tamanho que são. Exatamente. A questão é assim, Leão. A pessoa que decidir escrever tem que aprender a escrever. Escrever algo bom. Escrever algo com o seu coração. Se você escrever qualquer coisa, ou se você escrever para ganhar dinheiro, você não vai ganhar. Você tem que ter uma missão com o seu livro. Quando eu comecei a escrever, eu tinha uma missão. Eu tenho uma missão com os meus livros.
É transformar pessoas, é levar uma mensagem de amor, de paz, de esperança, de motivação. Então, essa é a missão do livro. Tá. Me explica um pouquinho como é que funciona assim, o mercado. Você escreve um livro sobre encomenda, pode escrever um livro sobre encomenda ou não. E aí você recebe já um valor antecipado por esse livro que você vai escrever ou não. Você vai receber da venda dos livros ou até um valor depois que você escreveu o livro. Hoje você tem alguns formatos. Por exemplo, você pode escrever um livro por encomenda. Então, uma editora pode pedir a você, e aliás, eu até digo, editora, está aqui uma bela chance de pedir ao Leão Lobo um livro histórico aqui sobre os grandes fatos de jornalismo aqui do nosso Brasil, das pessoas, dos artistas, né? Esse programa aqui, acho que você já fez mais de 100 programas. Olha que arquivo! Olha que arquivo precioso. Então, um livro sobre tudo isso, né? Sobre todas essas personalidades que você conheceu na sua carreira, e aí você faz um livro sobre encomenda. A editora pode te dar um advance, ela achar que esse livro vai vender muito bem, né? Ela pode te dar um bom adiantamento. A editora pode simplesmente receber um texto seu, achar bom e querer publicar, e aí é a parte que tem um maior percentual, né? Que é a rejeição. A editora, para aceitar um livro hoje, ele precisa ser muito bom, porque o mercado hoje é muito exigente, a concorrência é muito grande. Imagine você, meu querido telespectadora e meu querido Leão. Você entra numa livraria hoje, sabe quantos concorrentes eu tenho? Mais de 3.000. Se você entrar na Siciliano ou na Saraiva, você diz assim, por que eu vou entrar na Saraiva? Tem 3.000 títulos, eu vou comprar um livro do César Romão. Então, a concorrência é grande. Mas aí que está, mas isso que eu queria saber também. A partir do momento que você vira uma estrela, né, um astro da literatura como você é hoje, né, seus livros têm uma aceitação incrível e tal, quer dizer, isso modifica o seu status, assim, em termos financeiros? Quer dizer, modifica, porque é como jogador de futebol. Aí você passa a ter um passe, porque você representa um faturamento expressivo. Porque a editora vive como uma empresa, ela vive de um faturamento expressivo, ela vive de uma grande venda de livros. Por exemplo, nos Estados Unidos, as edições lá são bem maiores, são edições de 200 mil exemplares numa primeira tiragem. Às vezes um autor best-seller aqui no Brasil vende 15 mil livros. Então, a diferença é muito grande. Mas eu volto a dizer, Leão, foco na missão do livro. Então, o seu livro, você senta a partir de hoje e fala assim, qual vai ser a missão do meu livro? Quer dizer, a missão do meu livro vai ser levar o que você aprendeu com todas essas pessoas que você já entrevistou. Olha que coisa bacana. Aí você está transformando, isso pode ser uma missão. Olha, eu tenho uma frase que me guiou esses anos todos, que você conhece bem, que é o Dignidade Já. Então, eu sempre pergunto para os meus visitados qual a sua frase, aquela frase que você tirou da sua vida e tal. Existe uma? Existe. Jamais desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança do futuro melhor. E a esperança no futuro é que vai te dar força no seu presente. Na próxima sexta, mais uma entrevista curiosa como essa, viu? Beijos, Dignidade Já novamente.